Nessa primeira aula eu quero falar sobre energia, e a energia é a base de todo esse conhecimento, porque muitas correntes filosóficas falam sobre energia de maneiras diferentes, e eu não quero aqui entrar no que é certo, no que é errado, cada um tem uma visão, no final das contas tudo fala mais ou menos da mesma coisa, mas para mim faz muita diferença entender que existe uma energia física, mental, e existe a energia do coração, que é uma energia que eu chamo de anímica, é a energia do fundo da alma, a energia que faz você se sentir inspirado, se sentir motivado, entusiasmado, porque essa motivação que vem do fundo da alma é o entusiasmo. Então o brilho do entusiasmo ele acontece quando você tem essa inspiração que o coração ativa, e por isso tem esse símbolo que é o dínamo. O que é o dínamo? É um gerador de energia interna que nós temos e que ele está no coração, ele acaba sendo influenciado pelo nosso pensamento, mas o principal, ele projeta essa energia eletromagnética e ele consegue afetar todas as células do nosso corpo e ele transborda. Porque quando a gente fala de brilho, é muito comum se falar de brilho no olhar, brilho no sorriso, brilho da voz, e tudo isso, postura, tudo tem a ver com o brilho do ânimo, que é exatamente esse que transborda na forma de entusiasmo. Quando a pessoa está inspirada, você sabe que o sorriso é mais leve, é mais natural, vai acontecendo, e é impressionante porque isso é tão comum, ou todo mundo sabe que isso existe, mas não há muita explicação do como isso é gerado, como isso é mantido, tá? E aí é que é o grande lance da otimização humana, porque a nossa sociedade aprendeu a falar muito sobre energia do ponto de vista metabólico, e aí você tem os alimentos, a hidratação, o sono, tudo isso são importantes, as vitaminas, para processar a energia e gerar a energia das células. Ok, está tudo muito certo, mas a energia anímica não vem daí. A prova disso é porque você vai ver campeões olímpicos, pessoas que têm a saúde de ferro, e de repente eles estão desanimados. Em determinado momento eles não conseguem performar, muitas vezes com algum até desafio mental, emocional, muito sério, porque está vivendo uma fase difícil na vida. Então a prova é de que existe algo a mais, que é o ânimo. E isso precisa ser melhor compreendido, porque ele é tão determinante para a nossa qualidade de vida que você vê exatamente o exemplo. Uma pessoa que tem uma saúde de ferro não melhora a vida dela se ela não resolver a questão anímica. A gente está cansado de ver pessoas que estão aí fazendo yoga, meditação, tudo vai fazendo porque está na moda e vai fazendo, e é legal, ele ajuda, recupera algumas coisas, se alimenta bem, mas ainda assim fica indisposto. Eu sei disso porque eu passei muito tempo, daqueles 8 anos, em que eu tentava me cuidar, mas eu não conseguia passar de uma determinada fronteira. É como se metade da nossa bateria ficasse sempre dependendo de outra coisa que a gente não sabe o que é. E aí vem exatamente o entendimento dessa bateria interna, porque a bateria anímica não é que ela seja somente feita de ânimo. É como se fossem camadas. Você tem a camada física, mental, emocional e espiritual. Todas elas combinadas para gerar essa carga da bateria anímica. Não adianta também você ter entusiasmo se você não se alimenta direito, se você não se cuida. Em algum momento o teu corpo vai cobrar essa conta, tá? Então uma coisa não anula a outra, mas é importante entender que existe uma camada superior, uma camada diferente, e quando eu falo superior não é que seja mais importante porque eu estou querendo que seja mais importante, não, é porque ela ativa as funções humanas mais avançadas, as funções que nos diferenciam como espécie, né? A consciência, a empatia, a resiliência, todas essas habilidades, a proatividade, tudo isso vem do entusiasmo. Se você não tem isso, dificilmente você consegue sustentar por muito tempo uma pressão. Então aqui a gente vai falar bastante sobre essa bateria, tá? Aqui em cima, como eu estou mostrando, o entusiasmo são as faixas superiores. Você só consegue ativar elas quando está em equilíbrio. Agora, o que é mais comum? No dia a dia, a gente está vivendo nesse estado do ânimo. A maioria das pessoas vive ali carregando um piano nas costas, né? E é difícil você se manter animado. Então, por isso que é uma gangorra mesmo. Cada dia você tem uma luta, né? E muitas vezes a motivação externa para que você consiga manter o ânimo. E é o que eu chamo, inclusive, das injeções de ânimo. Você vai lá tomar um cafezinho, vai fazer alguma coisa que te dá aquele shot de energia anímica, mas não é algo sustentável, porque esse dínamo interno ele não está bem configurado, ele não está sendo bem alimentado, tá? Então isso a gente vai entender também ao longo do nosso treinamento. Agora, o importante é que quanto mais as pessoas
estão vivendo nesse mundo estressante, desafiador, mais tempo elas estão caindo nessa faixa do desânimo. Então você fica oscilando entre ânimo e desânimo, e é normal isso. Então o cara acorda cedo, né, acorda meio desanimado porque tem que ir para o trabalho. Aí, beleza, ele vai meio que à força, liga o piloto automático, chega no trabalho e ali ele se anima um pouco porque convive com algumas pessoas, está num projeto que de repente ali inspira um pouco e ok, mas ele vai no limite porque é sob sempre muito estresse. E o ambiente ele não está adequado para manter essa matriz energética funcionando. E aí ele chega no final do dia esgotado, volta para casa de novo desanimado, e ele não tem mais condição nenhuma de interagir com a família, com os amigos, deixa para depois, né? Aquela coisa de você adiar o teu hobby, adiar aquilo que te dá prazer ou aquilo que faz bem porque você está esgotado. Então a maioria das pessoas está ficando cada vez mais tempo num estado de desânimo ou de apatia, que é quando você entra no modo econômico total e você fica ali prostrado, não consegue nem fazer nada. E normalmente é a hora que a gente vai descansar, vai dormir e tal, e isso acaba passando. Mas quando você fica muito tempo caindo nesses estados baixos, a consequência é o que a gente já sabe, são as crises de ansiedade, depressão, as pessoas começam a ter uma série de outros problemas que, infelizmente, decorrem disso, de uma falta de cuidado anterior para manter essa matriz energética num nível saudável, tá? Então a disposição, ela está muito ligada à carga dessa bateria anímica. E por quê? Porque a nossa disposição ela tem essas 4 camadas, é a disposição física, mental, emocional e espiritual. E a palavra é a disponibilidade mesmo, porque se você tem uma capacidade física, ela está disponível. Então beleza, eu posso fazer uma prova, um atleta que tem a disponibilidade física, ele pode fazer uma prova de alto desempenho. Né, ele tem uma disponibilidade mental, ele está com bom sono e tudo, ele vai, ok, performar com alta habilidade mental. Mas se ele não dormiu direito, ele já não vai conseguir performar tão bem, mesmo que os músculos estejam ótimos. Até porque não existe essa... O corpo humano, ele está o tempo todo interagindo ali internamente. Né? Os músculos respondem também dependendo do seu estado de estresse mental. Então não há como a gente desassociar tanto isso. Mas o que é importante entender é o seguinte, existe uma camada emocional e espiritual que acaba combinada sendo a camada anímica, que é um estado de espírito, é que define o quanto que você está de corpo e alma presente para aquela atividade e o quanto que você está focado, inspirado a fazer o seu melhor, a colocar todo o seu máximo potencial ali. E quando você faz isso, você não tem um dilema interno, você não está em conflito e, consequentemente, o teu corpo sofre menos desgaste. É como se todo o teu corpo canalizasse energia para a mesma direção. Existe uma coerência entre o cérebro, coração, músculos e órgãos, enfim, todo o teu corpo ele vai sendo otimizado. Por isso é a otimização humana. Você trabalha, é um metabolismo também, só que ele trabalha num estado de equilíbrio homeostático completo, tá certo? Bom, aqui nessa foto é fácil de perceber, essa mulher está sorridente, está brilhando, né? E a gente vê isso, como que pode? Ela brilha e ela contagia. Então você sabe quando você está num ambiente com pessoas nesse estado, elas te elevam o humor. Naturalmente, pelo simples fato, pela simples presença, você pega essa energia. E é invisível, é uma energia que ela está emitindo e você percebe. Não é só porque você está vendo ela sorridente. Essa energia ela acaba sendo também indireta. E é importante entender que isso tem a ver com o nosso humor. A maioria das pessoas vive de mau humor. E muitas vezes esse mau humor é velado. Você aprendeu a sorrir amarelo, eu até falo no livro que eu passei 8 anos sorrindo amarelo. A gente aprende a vestir uma máscara, especialmente no ambiente profissional, você sabe que precisa sustentar ali uma aparência de que você está disponível, de que você está disposto, mas no íntimo você não está bem, mas você finge, a gente aprende a fingir. Mas o mau humor ele acaba transparecendo no detalhe, tá? A pessoa está mais irritável, está ali... Mas quando você percebe uma pessoa bem-humorada, é impressionante como aquilo muda completamente o estado, não só dela, mas das pessoas ao redor. Então o bom humor ele é um grande termômetro dessa bateria interna. Se você está permanentemente ali de mau humor ou com uma frequência alta, é importante cuidar porque o desgaste está sendo muito maior do que deveria, tá? Então, quando eu falo de humor, estou falando de estado de espírito. E aí entra a camada espiritual de uma forma que não é religiosa, né? O entusiasmo é a energia que vem do espírito, mas isso não é uma interpretação religiosa, é uma interpretação universal.
tá? É você ter um Deus dentro de si, ou seja, estar conectado com uma força maior. Não importa qual é a denominação que você acredita, ou se você é cético, não importa. Simplesmente, eu gosto até, quando eu falo com pessoas mais céticas, eu mesmo me identifico um pouco com essa linha de que é a energia da natureza. Então, assim, para mim, o grande Deus é a natureza. Eu acho que essa energia maravilhosa que a gente tem acesso através dos elementos naturais, ela é perceptível. Então, eu me sinto, tanto que a minha experiência foi no Mar da Bahia, o mar ele tem um poder de energização muito grande. Não é uma coisa que eu preciso explicar tecnicamente, a gente sente, tá? Então, o estado de espírito tem muito a ver com a sua disponibilidade energética e do coração, e da alma, da presença, e isso é que define a qualidade da sua experiência. Eu costumo dizer que é comparável com um celular. Se você está com a bateria sempre ali na reserva, o aparelho ele diminui o brilho, diminui a cor, você às vezes não consegue abrir um determinado aplicativo, né? A memória está falhando. Então por quê? Porque está faltando energia. Tá? A mesma coisa a internet intermitente. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, mas a tua conexão está fraca, ele vai começar a ficar ali granulado, ele vai baixar a resolução, porque é a maneira como o sistema mesmo rebaixa a qualidade para se defender. Então o nosso corpo, quando tem pouca energia, o que ele faz? Ele rebaixa a experiência. A gente para de captar informações que seriam importantes, uma camada avançada. Um exemplo disso é como se fosse, para quem conhece, um vídeo também tem frames, né? São várias fotografias juntas ali que geram um vídeo. Se você tira uma, duas, três, cinco, você não percebe que aquilo ali perdeu qualidade, mas internamente se sabe que aquilo foi comprimido de uma maneira que perde qualidade. Isso acontece com som, isso acontece com imagem, e o teu cérebro faz automaticamente isso quando a tua energia está baixa. Então é como se dissesse o seguinte: as pessoas estão falando aqui, você não consegue mais perceber toda a informação que está sendo conversada. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Sabe aquela pessoa que não lembra o que almoçou, não lembra o que fez, e aí começa a ter apagões curtos, e depois vão se tornando mais longos. Você começa a esquecer o que aconteceu numa semana inteira, num mês inteiro, e isso é qualidade de vida sendo jogada fora. Então a tua experiência, a qualidade de vida, ela depende muito da qualidade da sua bateria interna, o quanto que ela se sustenta. Isso depende da sua integridade do ser, que é exatamente você ter um equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Se você não consegue manter essa integridade, esse alinhamento, tá o tempo todo em conflito interno, você vai ter um desgaste muito maior, tá? Quando nós estamos inteiros, de corpo e alma presentes, nós processamos as informações com muito mais brilho, cor e nitidez, tá certo? E é essa vida ótima que eu desejo a todos vocês, e por isso que nós fizemos esse treinamento. O desempenho de uma pessoa muda completamente em função dessa carga, dessa capacidade energética disponível. Então, por exemplo, esse gráfico, a gente vai ver bastante ao longo do nosso treinamento, aqui vai ser só uma visão rápida, é o anímetro. O que é o anímetro? Como se fosse um medidor de velocidade ou de intensidade da nossa energia e o que ela ativa em relação às nossas funções superiores. Observe que as funções mais nobres do ser humano, aquelas que nos diferenciam como espécie, são as funções que o entusiasmo ativa. E, de repente, o que acontece? As pessoas vão perdendo essa capacidade ao longo do dia, e muitas vezes fica dias, semanas, meses sem conseguir experimentar aquelas qualidades. Então imagina, você é um ser humano com muitas competências, e muitas vezes você tem um histórico muito, muito bom, mas por um período da tua vida você não consegue acessar. E até para terminar essa aula, quando eu estava no meu momento ali de distimia, que é a depressão leve, que ficou durante 8 anos, é um estado em que eu ficava ali desanimado, animado, mas sempre muito baixo, nos níveis inferiores. O que acontece? A tua qualidade de vida rebaixa muito e você não consegue funcionar direito. Então, eu que era criativo, escrevia vários livros e artigos e lia muito, eu não conseguia fazer mais nada disso. Então, imagina, eu pegava um livro e ficava com sono. E aí eu começava a escrevia 2 frases, não gostava, parava. Então você perde a capacidade criativa, você perde a capacidade de concentração, é muito ruim. E quanto mais tempo você fica nisso, mais o teu cérebro se vicia, né, ou se acostuma. Existe um conceito chamado neuroplasticidade, então é como se reconfigurasse o teu cérebro. Não foi fácil eu recuperar parte da minha funcionalidade, né, eu ainda tenho sequelas, mas porque eu fiquei 8 anos num estado muito ruim.
né? Então estou feliz de estar aqui hoje, já estou numa versão bem melhor do que eu estava, mas ainda não chegou nem perto do que eu era antes. E essa é a gravidade, porque se você fica muito tempo operando com a tua bateria baixa, ela fica viciada ali e você tem muita dificuldade de recuperar, tá certo? Mas é possível, a prova é que eu estou aqui e eu vou te ajudar, se for o caso, e especialmente para compartilhar esse conhecimento com mais pessoas que precisam.